Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Yankee, eu sou o PAE da Brava Distribuidor, distribuidor EAD da Schneider Electric, e hoje eu vou estar mostrando para vocês uma funçãozinha bem bacana do Machine Expert Basic. Essa é a função RTC ou bloco de agendamento. Em RTC você consegue configurar basicamente o horário do seu controlador. E o mais bacana, o bloco de agendamento você consegue estar agendando aí de forma simples funções, programações horárias, né? Ou seja, schedule. Você vai estar, por exemplo, a partir do momento que você executa uma SCH0, você pode, por exemplo, acionar uma saída. Espera aí, só um instantinho. Acho que tem uma simulação acontecendo. Então você consegue setar, por exemplo, uma memória para ser acionada ou uma saída digital para ser acionada em relação a uma data específica. Então você pode escolher, por exemplo, o dia inicial, o mês inicial, o dia final e o mês final, o horário inicial, o horário final e os dias da semana. Isso é bem interessante por quê? Porque você consegue aí, por exemplo, acionar, fazer configurações de iluminação para determinados períodos, apenas para a noite, apenas para o dia, controles aí de irrigação. Então você consegue ter essa função de forma bem simples aí e sem muita programação, sem muita lógica para exercer programações em schedule. O que é bacana também é que, poxa, muita gente questiona, e se eu quiser desenvolver um schedule editável, ou seja, eu gostaria de editar a minha programação horária. Você tem, a partir do momento que você conectar no seu controlador, ele vai pegar a atualização do controlador através do seu computador, ou seja, quando você conectar, der o download, ele vai salvar a hora do seu computador. Lembrando que todos os controladores eles têm slot para bateria interna, na qual ele vai memorizar mesmo desligado essa hora, esse período aí do dia. Então ele tem um relógio interno que ele não se perde aí justamente por causa dessa bateria. Mas poxa, e se eu quiser fazer uma programação, desenvolver uma programação de forma manual com as memórias internas do meu controlador, com o horário real, eu quero mudar uma hora, por exemplo, eu quero janeiro, outra hora eu quero fevereiro, como eu faço isso? Dentro de objetos de memória, por exemplo, nós temos aí, desculpem, objetos de sistema, nós temos as memórias do sistema, que são memórias fixas do controlador, memórias de status. Então nós temos várias memórias aí, inclusive palavras do sistema. Ou seja, se eu necessitar, por exemplo, da hora ou do dia de um controlador, eu tenho aí hora, minuto, segundo, mês e dia, século e ano. Eu tenho várias informações aí, desde, por exemplo, o horário interno, até mesmo aí informações do próprio sistema, status do controlador, status de conexão, cold start, warm start, eu tenho tempo de pulsos de clock aí que eu posso estar utilizando. Como memória simples, só que ao invés da sintaxe, ou seja, do endereço ser porcentagem M de memória comum, seria S de sistema. Então, cada memória fixa possui aí a sua função para todos os controladores, certo, pessoal? Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer uma configuração para comparar um valor, eu poderia, por exemplo, pegar uma memória, por exemplo, contém em BCD hora e minuto, ou seja, eu tenho a hora e minuto na porcentagem SW51. Então, se eu quisesse, por exemplo, configurar a porcentagem SW51 para quando ela for menor que a MW0, ou seja, eu setar um valor para dentro da MW para ela, por exemplo, ligar a minha saída. Então eu consigo comparar aí o valor do hora e minuto para quando eu for menor que a MW, um valor fixo que eu colocar na memória, e ligar a minha saída. Muito cuidado, pessoal. Algumas memórias, por exemplo, essa aqui, ó, de RTC, ela está em BCD, então eu necessito de uma conversão desse valor em BCD. E como eu executo essa conversão? O bloco de operação, como comentado em vídeos anteriores, ele possui uma calculadora interna. Então eu consigo, por exemplo, ó, encontrar a função BCD. Deixa eu procurar aqui. Então ele converte BCD para binário e converte binário para BCD. Então se eu utilizar, por exemplo, a função ITB, eu consigo ITB converter de ITB a MW0.
ou até mesmo converter a SW51. Poxa, eu vi algum erro de sintaxe. Aí. Então eu consigo utilizar essas conversões. Muito cuidado na hora de utilizar, justamente por essas peculiaridades aí de algumas memórias. Mas, no geral, é desta forma que a gente consegue fazer aí a utilização de memórias internas do nosso controlador, memórias de status, né? E vocês podem perceber que no comentário indica todas e cada uma de forma bem detalhada. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo e até mais.